Paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, na Congregação da Boa Esperança, pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo o professor Isaías. Paz do Senhor. Nós vamos comentar a lição de número 7. Antes da gente comentar essa lição, curte o vídeo, inscreve no canal, deixe seu like e comente a lição. É muito importante a sua curtida no vídeo, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando por outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar, essa número 7, essa lição do terceiro trimestre, tão maravilhosa. Tem como tema, diz assim, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O textuário que se encontra lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A verdade prática nos diz assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que é importante você ler com seus alunos, que vai dar base ao estudo da lição. Nos diz assim, está lá em Esther, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12, versículo 16, do 17 e o 19. E capítulo número 2, do 12 ao 17. Leia com seus alunos. A introdução nos diz assim que Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independentemente da cultura, época ou lugar. Ele governa, ele comanda tudo. E há princípios que não mudam, é imutável, certo? O claro contraste que a gente vai ver nessa lição entre as condutas de Vasti e de Esther vai ser bem esse contraste. A gente vai ver o que é uma pessoa na vontade de Deus e o que é uma pessoa não que está na vontade de Deus, professor Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui mais uma vez nessa gloriosa lição, como Salomão já tem colocado. Vamos dar início agora aos tópicos. Primeiro tópico que diz assim: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Você sabe que o Assuero, ou Xerxes I, era o rei ali na sucessão do reino babilônico. E que o povo de Israel, só para contextualizar um pouco, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, levado por Nabucodonosor e passou por toda a questão do reino babilônico, agora está com o domínio medo-persa. E temos aqui o Assuero como essa figura principal, governando e governante do reinado do maior império da época. Israel estava cativo neste local e sendo reinado por esse rei Assuero. Amém? Mas Deus estava no controle de toda a situação. Então o rei, em dado momento, como era de costume se fazer, ele era rei dos reis, porque essa situação de ser rei dos reis, esse termo, ele governava sobre outros reinos também. O que acontecia quando um império conseguia dominar outros impérios, ou um rei, outros reinados, ele absorvia aquele reino para ele, e aquele rei que agora estava dominado ficava sob o governo desse rei dos reis. Então Assuero, ele tinha muitas províncias, muitos reinados ali sob o seu domínio, inclusive o próprio reinado aí de Israel nesse momento. Amém? Então o que acontece? Ele faz uma reunião, isso era costume, como eu já coloquei aqui, desses reis dos reis fazerem, para mostrar aí a glória do seu reinado, a glória do seu império. E ele reúne todos aqueles governantes das suas províncias para realmente ali mostrar para os seus governados o quanto ele era poderoso como rei, o quanto ele ali estava dominando sobre tudo. E é nessa ocasião, segundo aqui o nosso autor, que ele, o rei Xerxes I, ou Assuero, como queira, Xerxes é a transliteração do nome dele para o grego, certo? Então ele já idealiza a questão da tentativa de domínio sobre a Grécia. Então ele reúne todos os seus
governados, né, os chefes das províncias, para que estes tenham ciência que ele vai iniciar uma campanha militar contra a Grécia e que deseja aí também dominar o Império Grego, coisa que ele não tem, diz a história, diz aqui o nosso historiador Heródoto, ele não tem um grande sucesso, muito pelo contrário. Então esse foi o primeiro subtópico desse primeiro tópico, Salomão. O segundo subtópico vai nos dizer que um banquete público, outro exclusivo. Vai falar sobre esses dois banquetes, a diferença, entendeu? Tá certo? Então, passados 180 dias, Assuero ele ofereceu um banquete para todos os povos de Suzã. E num pátio do jardim do seu palácio. Ele reuniu todos ali numa grande festa. Assuero tinha uma mulher, a rainha Vasti, certo? E em alguns estudiosos acredita ser a mesma Anastrês, né? Citada lá sobre o Herodoto, em seu livro histórico. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Tanto o rei ofereceu para os seus generais, certo, no palácio, tanto a rainha também fez esse banquete separado, só para as mulheres. Por isso que o autor da lição ele usa esse termo, que é um banquete público e outro exclusivo, certo? Mostrando aqui a diferença entre os dois banquetes, um separado para os homens e outros para as mulheres, professor Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro subtópico, desse tópico que estamos vendo, a questão desse momento do banquete aí, da ostentação que o rei Assuero, Xerxes I, estava realizando para mostrar toda a sua glória para os seus governados, os seus governantes ali das províncias que ele tinha o domínio. E chega um momento que ele já está aí muito, digamos assim, muito usado pelo vinho, né? Usado pelo vinho, e que, como também era um costume da época, ostentar as mulheres que os reis tinham para os seus governados. E Assuero ele convida a então rainha Vasti, aqui seria realmente aí deportada, a então rainha Vasti para trazer, para mostrar ela e também a coroa, para que todos vissem o quão bom gosto, digamos assim, o rei Assuero tinha também na escolha de mulheres. É claro, é fato, a gente tem que comentar que não era apenas Rainha Vasti, que era a esposa de Assuero, né? Os reis tinham... Ele tinha várias, né? Demais. Outras. Mas tinha uma que ele escolhia ali, dentre as concubinas, uma principal, mais, né? Uma principal, para a mais bonita que ele sentia, para usar a coroa. E Vasti era essa. Só que Vasti, Salomão, recusa em ir. Por quê? Porque existia um costume medo também que não permitia que as mulheres entrassem em reuniões masculinas. Talvez essa é uma das tentativas de explicação dos estudiosos, né? Que querem realmente dizer o porquê. A Bíblia não traz, né? A gente pode pensar o motivo, tal, a Bíblia não traz, né? Do estudo da história aí dos médios, a gente sabe que os médios têm esse costume da mulher não se apresentar publicamente ali aos homens quando esses estavam em reuniões oficiais. Porém, o rei, ele talvez pelo efeito do álcool, esquece essa questão e chama Vasti com a coroa. E ela se nega a acompanhar os 7 eunucos que foi aí buscá-la, né, para mostrar ali. Só que isso foi uma afronta muito grande ao rei Assuero. Obviamente, ele não gostou dela ter negado, né, não o seu pedido, mas o seu comando, não é verdade? E aí, Vasti vai sofrer, Salomão, as consequências por essa escolha que ela fez de não acompanhar e de não comparecer à sala de audiência, né, ou de amostra que o rei Assuero estava proporcionando para os seus governados naquele momento. Correto, professor Isaías. Inclusive, concluindo esse primeiro tópico, vamos ver que o rei ordena a rainha Vasti para comparecer, acompanhar o fim do que a sua formosura fosse mostrada aos convidados. A rainha não
aceitou. Esse foi o primeiro tópico da lição. No segundo tópico, o professor Isaías, você que está nos assistindo, ele vai nos mostrar exatamente isso, que diz assim, o segundo tópico: Vasti resiste à ordem do rei e é deportada ou deposta. Então, veja só, aqui nesse segundo tópico, nós vamos procurar entender por que ela resistiu, por que ela não foi. Como o professor Isaías falou, há especulações, inclusive a lição diz assim: há diversas opiniões a respeito da conduta do rei e da rainha nesse episódio. Então, há diversas, a fonte extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti. Alguns dizem, ou alguns estudiosos acham que por ser contra o costume persa, uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens, como o professor Isaías falou, possivelmente seria essa. Este conflito entre os costumes persa e a ordem do rei colocou-a em uma difícil situação. Quer dizer, vai de encontro ao costume que ela tinha. Possivelmente seja isso. E a outra opinião que alguns estudiosos dizem é que alguns sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que nasceu em 483 a.C. e não queria ser vista em público naquele estado. É uma suposição. Possivelmente. A Bíblia não destaca qual foi o motivo dela. Mas a narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusa atender ao rei. Isso que a Bíblia nos mostra. Ela recusou atender a um chamado do rei. Ela não explica por que, irmãos, é isso. É verdade, irmão Salomão, né? Só sabemos que ela realmente resistiu àquilo ali. Resistiu. E sofreu as consequências, né? Verdade? Correto. Meus queridos, e a aplicação da lei dos medos e dos persas. A gente sabe que uma das situações era que a palavra do rei persa ou medo não podia voltar atrás, né? Não podia. Então, quando ele aplicava realmente ali uma punição, ou quando ele decretava algo, aquilo teria que ser cumprido de maneira mesmo imediata. A gente vê isso aí no caso do profeta Daniel, na verdade, quando ele é levado ali para a cova dos leões pelo decreto do rei, que não poderia ser mudado. Amém? Então, a aplicação da lei, só o que acontece é o seguinte, aqui no caso da rainha Vasti. O rei Assuero, ele não, por mais constrangedor que foi a situação, mas ele não aplica de maneira intempestiva, como diz aqui o nosso autor da lição, de maneira imediata, intempestiva, imediata, ali com a cabeça quente, cheia de álcool, como ele estava, algo que eu falo, né? A questão da bebida ali, influenciado ali pela bebida que ele estava. Ele passa um tempo para realmente pensar qual seria a questão da punição que ele daria para Vasti. Talvez é uma especulação minha, tá? Talvez por ter um apreço grande pela rainha. Por quê? Porque, inclusive, Salomão poderia mandar matá-la por isso. Verdade. Ele poderia se sentir altamente constrangido como ele sentiu e poderia simplesmente mandar executá-la, tirar a vida da rainha. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele deixou o tempo passar, relaxou um pouco, respirou, né? E chamou os seus sábios e entendidos do seu reinado para ver qual a melhor, ouvir a opinião deles, para ver aí qual era a melhor punição que ele daria para a rainha. O certo é que ele teria que puni-la. Por quê? Porque não ficaria bem para o rei, não é verdade? Correto. Essa situação toda aí, que moral teria o rei com isso aí? Por mais que ele gostasse da rainha Vasti, mas ele teria que tomar uma atitude sim. E ele toma essa atitude, né? Agora, só que ele é realmente um rei sábio nesse aspecto, certo? Mas consulta, diz aqui o nosso autor que Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Olha aí, tá? Então ele teria que mostrar realmente para todo o império ali um movimento de autoridade. Um movimento de autoridade. Vamos ver agora qual foi esse movimento de autoridade aí, com agora o nosso professor Salomão no subtópico terceiro, né, Salomão?
É isso mesmo, olha que a lição dá uma sequência muito boa e maravilhosa. Diz assim: a sentença de Vasti. Veja só, é o terceiro ponto do segundo tópico. Ele chama o sábio. Veja só, examinando o caso, o sábio Menucan, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. A liderança pressupôs muita responsabilidade. O que ele entendeu sobre isso? O ato que ela cometeu foi um erro terrível. Ele diz aqui, pela grande repercussão, a conduta da rainha, quer dizer, seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Só vai dar um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, que não iam obedecer aos seus maridos. Nós sabemos que a cultura predominante patriarcal da época era que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, de todas as formas. Então, ela simplesmente desobedeceu uma ordem do marido. E lá em Esther, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Quer dizer, ia provocar um vasto mau exemplo a todos os seus maridos. E as mulheres iam seguir ela. Então, diz aqui, isso provocaria um desrespeito e discórdia nos lares. Isso foi o conselho que o sábio falou para o rei. Só ela tem que sofrer as consequências. Não pode passar passar a mão na cabeça, não. Tem que chegar com a providência. O conselho de Menucan agradou a Assuero e seus nobres. Quer dizer, ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou carta a todas as províncias, estabelecendo que, abre aspas, cada homem fosse senhor em sua casa. Cada homem. Isso até está dentro dos princípios da ordem de Deus. A mulher tem que ser submissa ao seu marido. Certo? Está dentro dos princípios de Deus. Uma casa que o homem não governa e a mulher governa, há uma tendência até a ser um desastre terrível. Certo? Então, ele enviou essa carta a todos os homens. E uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Quer dizer, é o princípio bíblico básico. O homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 5. O homem que não governa bem o seu lar, ele não é apto para exercer uma função na igreja. Não é apto para ocupar um ministério na igreja. A recusa de Vasti leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Essa foi a conclusão do segundo tópico da lição. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico desta lição. Esperamos que você esteja conosco, esteja entendendo aquilo que nós queremos passar para você aqui, né, dentro dessa história tão gloriosa que culmina agora com essa situação que vamos expor no terceiro tópico, que é a ascensão de Esther como rainha. Diz assim o terceiro tópico: Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Como nós já colocamos aqui, ok? Os israelitas, os judeus, estavam cativos no reinado aqui de Assuero, pela questão da idolatria que eles realizaram, né? E a invasão de Nabucodonosor, certo? E a permanência lá durante todo esse tempo de cativeiro, né? Lá estavam os judeus. Esther era uma dessas judias, ok? 4 anos depois. Então, o nosso autor aqui, ele diz que existe um consenso entre os estudiosos que essa questão de uma escolha de uma nova rainha, ok? Por mais que existisse um vasto harém ali para o rei, mas ficava bem para o rei, diante do povo, diante dos monarcas, ele ter especificamente uma pessoa, uma mulher honrosa, honrada, para ostentar ali sentar na cadeira e ostentar a posição de rainha, né?
para mostrar aquele quadro perfeito ali de família, digamos assim. Vasti já tinha sido deposta. Ele inicia a sua campanha militar sobre a Grécia. Como a gente já falamos aqui, naquela reunião que ele fez, ele também, talvez ele tenha colocado essa questão aí. Então, ele vai sobre a Grécia com essa campanha militar, a Batalha de Salamina, no ano de 480 a.C. Ok? Essa batalha ele não tem êxito, muito pelo contrário, ele perde de maneira muito vergonhosa essa batalha, ok? E no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha para ocupar essa posição de ostentação aí no seu reinado, né? Ter aquela figura de uma mulher bonita, de uma mulher distinta ali para ficar também bem para ele, principalmente agora depois dessa derrota tão forte que ele levara, né, contra a Grécia, nessa intenção de dominar também o Império Grego, nessa intenção dele dominar também aquela região. Ele perde, volta para Suzã, certo? Que é o local onde ele estava naquele momento, e, aconselhado, ele vai aí criar uma seleção, digamos assim, para obter uma nova rainha para ele e para todo o reinado persa. E é justamente nesse segundo subtópico do tópico 3, que diz assim, o universo da escolha. É que ele vai escolher. Olhe bem que, apesar de governar um império originalmente de longas sucessões entre família de Médio e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentro das moças de todas as províncias do reino. Ele procurou uma coisa diferente do que ele já vinha. A escolha entre os médios persas, ele disse, não, vou escolher agora de outro meio. Quer dizer, porque não havia restrição quanto à origem étnica ou racial, não havia. A única coisa que exigia, que era virgem e formosa, é a única, as duas exigências que o rei ia exigir, essas duas, virgem e formosa, que é uma qualidade primordial para um homem escolher a sua esposa. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido, ele cuida de tudo. Aqui a gente vê a mão de Deus tomando conta de tomando providência na vida de Esther, tomando conta do povo de Deus, principalmente, certo? Então ele aqui tem o poder de Deus, a mão de Deus dirigindo tudo, quer dizer, o curso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Olha só, então ele já sabia sobre a notícia ali, certo? Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, a guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Esther era uma moça formosa, bonita, sabia se comportar, então ela logo conquistou a simpatia do cuidador dela, do guarda dela, entendeu? Porque era uma pessoa meiga, que sabia lidar com as pessoas. Havia graça especial em Esther. São qualidades fundamentais, certo? Além de se apressar e dar-lhe os seus efeitos e alimentos, as 7 moças para ali assistirem. Então, olha aqui a mão de Deus. Deus que estava com José, estava também com Esther, cuidando dela. Nesse vasto universo da escolha que o rei teve, ali estava a rainha Esther, pela vontade de Deus, pela direção de Deus, irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Agora vamos ver na prática aqui a ascensão mesmo de Esther, a coroação de Esther como rainha dos médios, dos obediência persas, de Esther, podemos dizer, né? Pela obediência, que inclusive Salomão coloca agora a obediência, que é a palavra central de toda a nossa lição. A lição. A desobediência de Vasti levou ela a ser deportada
E a obediência de Esté a leva agora a assumir aí esse honroso status, essa honrosa posição de rainha do Império Medo. Meus queridos, diz assim que a obediência de Esté é o nosso terceiro subtópico. Mardoqueu era o tio de Esté, como Salomão já bem colocou aqui, como Salomão já adiantou também, não existia a questão étnica para a escolha de uma nova rainha, apenas as duas características que o nosso autor aqui coloca, que Salomão deixou claro aqui, né? Isso era uma exigência, inclusive, do rei, né? Que fosse assim, dessa maneira. E Mardoqueu era o seu tio, pai de criação, certo? Pai de criação, e ordena a ela que, nessa seleção, ela não declarasse de que povo ela vinha e nem a sua parentela. O motivo pelo qual ele dá essa ordem para Esté não é declarado nas Escrituras. A gente não tem base bíblica para saber o porquê que Mardoqueu ordena a Esté que durante a sua preparação, que duraria 12 meses, veja só, as moças eram escolhidas, porém, teria que passar por uma preparação, digamos assim, por um curso ali de formação, digamos assim, de 12 meses antes de se apresentar para o rei. Correto. E este curso não era uma garantia que ela ia ser escolhida. Não era. O que acontecia nesse curso? Geralmente, a tradição do povo, ela ia aprender, a cultura do povo, ela ia também aprender como se portar, como falar, como se estar diante do rei, o que era que uma rainha, dentro da cultura medo, ela tinha que exercer, até onde ela poderia ir, o que ela deveria fazer como rainha de todo o império, enfim. Ela ia aprender durante esses 12 meses, tudo isso para que ela se pudesse apresentar-se diante do rei e assim ser escolhida ou não. Ser escolhida ou não como rainha. E isso, Esté passa por essas etapas. A primeira etapa, Esté obedece a Mardoqueu, não questiona o porquê, ela não poderia declarar a sua descendência e a sua nacionalidade, e passa por todo o processo de 12 meses de aperfeiçoamento para que ela pudesse aí entrar na presença do rei. E assim acontece, depois de todo esse processo de 12 meses, ela é levada à presença do rei Assuero, certo? E diz as Escrituras que o rei a amou mais do que a todas as outras mulheres. Qual era o grande destaque que a rainha Esté tinha? A grande diferença da rainha Esté. Porque, como todos nós sabemos, não era qualquer mulher que era selecionada para passar por esse período de aperfeiçoamento de 12 meses. Não. Tinha que haver características. Ou seja, nós estamos diante de um colegiado feminino aqui, de mulheres realmente que tinham todas as características para serem apresentadas ao rei. E o rei escolhê-las ou não. O destaque que a rainha Esther tinha era realmente a presença de Deus na sua vida. O que fazia a rainha Esther diferente das outras? O que fez a rainha Esther ser escolhida pelo rei? O que fez a rainha Esther ser amada pelo rei mais do que todas as outras mulheres, como diz aqui, lá em Esther capítulo 2 e 17, nossa lição, foi mesmo, a gente tem certeza disso, era a principal característica de todas. Esté era uma mulher cheia da presença de Deus. E assim acontece a ascensão de Esté e ela passa a assumir o reinado medo e persa. Você veja que Esté, ela era, Salomão, escrava. Ela estava ali como escrava. Ela estava ali porque ela foi levada, o seu povo, melhor dizendo, foi levado para a Babilônia para serem escravos deles ali. E agora uma escrava, ela tem a ascensão real.
chega a ser a rainha de todo aquele império. Isso é quem faz é o Senhor. Porque Deus, como Salomão já colocou aqui bem claro, Deus abate quem Ele quer e Deus exalta também quem Ele quer. E nós vamos ver que essa exaltação mais à frente, em outras lições, não agora, espere aí, fique na expectativa, nós vamos ver o propósito divino dessa exaltação, Salomão, de Esther para esse posto tão cobiçado, né, naquele reinado ali dos Médios e dos Persas, Salomão. Chegamos à conclusão da lição, bem rápido a conclusão da lição, diz assim que Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Esther chega ao posto, colocado por Deus. Ser guiado por Deus nessa vida é tudo que nós queremos. É o ápice da vida humana. Alguém que é guiado por Deus, que está dentro dos preceitos de Deus, ele está no caminho certo para o céu. E um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Então, quando você é guiado por Deus, você sabe que você está em boas mãos, porque Ele sabe o ontem, o hoje e o eternamente, que está na frente, Ele sabe de tudo. Quando você é guiado por Deus, como foi Esther, você não vai andar em caminhos tortuosos, você não vai andar numa ponte que ela vai cair, não, porque Deus está com você. É você deixar ser guiado por Deus, como a rainha Esther fez, não é, irmão Isaías? Exatamente. Isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. De maneira nenhuma. Deus usa quem Ele quer, Deus usa no momento que Ele quer, não importando se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto. Para Deus não importa. Para Deus, Ele vê o coração do homem. Correto. Foi assim que Ele fez com Davi, quando Ele escolheu Davi para ser rei de Israel. Deus conhecia o coração de Davi, como também conhecia o coração da grande rainha Esther, para realizar a grande obra que Deus teria que realizar para o seu povo ali. Deus não faz acepção de pessoas, por isso que Ele é o único e verdadeiro Deus, Salomão. Amém. Assim já te espero na próxima aula. Concluímos a lição. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Olha, curta o vídeo. É importante você curtir o vídeo para esse vídeo ir mais longe, certo? Amém. Fique conosco na próxima aula. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus te abençoe.